começar falando que é muito amor de Jesus mesmo para mim estar aqui, viu? Eu amo demais Jesus, não é possível. Eu queria, antes de começar, a falar aquilo que Deus tem para essa noite, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Imagine que tem algumas pessoas surpresas de me verem aqui à frente, eu também estou surpresa. Para quem não me conhece, eu chamo Inaraí, eu tenho 26 anos, sou casada com o Patrick. Segundo o pastor, é o famoso faz tudo. Ele joga bola, ele canta, ele toca, ele ora, ele é entregador, ele é balconista, ele está por aí, inclusive. Somos líderes da Célula Chamar há alguns aninhos já, e eu sirvo no Ministério da Intercessão. E mais do que a igreja precisar, eu estou aí. Antes de entrar, eu queria falar um pouquinho de como eu cheguei aqui. Eu sou convertida há mais ou menos 6 anos. Foi nessa igreja, nessa casa que eu me converti, eu e o Patrick. Nós não somos de berços cristãos, infelizmente. Eu vim de uma família um pouquinho desestruturada. O Patrick também, criada por mãe solteira. E nesse processo da minha infância até a minha adolescência, minha mãe levou a gente na igreja uma vez e ela apresentou para nós. E ela não sabia, mas ela estava plantando ali uma semente no meu coração. Ela não permaneceu por muito tempo. E aí ela desviou e ainda ela não voltou. Ainda. E aí essa semente hoje é a raiz no meu coração. Eu passei por muitas coisas ao longo desse processo fora da igreja, que uma outra hora, com o tempo, eu conto o meu testemunho. E eu e o Patrick, nessa vida aí de rolê que nós estávamos, nós nos encontramos. Nós tínhamos algo em comum. Nós tínhamos a dor, uma confusão na família. Patrick também, de mãe solteira. Também uma família desestruturada, e nós juntamos aquilo que nós tínhamos. Namoramos nosso começo de relacionamento, não foi muito tempo fora da igreja. E aí eu lembro que chegou no final de ano, eu falei assim para ele, nossa, eu sinto alguma coisa diferente, eu sinto saudade de Jesus. Sabe quando você não vê alguém faz muito tempo e você sente saudade? Eu sentia isso de Jesus. E era no final de ano e a gente não queria mais passar em casa, porque na minha casa era bebida e briga, e na do Patrick a mesma coisa. E ele falou assim, então vamos na igreja. E eu preciso confessar que eu tinha uma birra com a PIB. Eu falei, eu não vou nessa igreja não. De gente metida, cheia de gente. Não, eu não vou não. Mas eu não tinha mais nada a perder. Eu vou pagar para ver. E eu entrei aqui, eu entrei nessa casa, eu me senti em casa. E até hoje nós estamos aqui em casa. E sobre a minha vida eu volto depois, não é tão importante. Mas Inaraí, como que você chegou até aí pregando? Isso é coisa de Deus e do pastor Marinho. Recentemente eu me formei, como alguns sabem, eu sou psicóloga. E o pastor Lucas me pediu para participar de algumas rodas de conversa, falar da minha profissão. E eu fui, dei algumas aberturas no culto. Eu não sabia que o pastor Marinho, gente, como um ótimo pastor, ele assiste tudo, dá cuidado. Vocês acham que eles não estão vendo, ele está vendo tudo. Aí, no final de culto de domingo, eu vim dar boa noite para ele e para a pastora Nilva, como é costume nosso, a gente faz isso. E ele falou assim, eu vi você falando. Eu fiquei até pálida. Eu falei, meu Deus, onde que ele viu eu falando? Você arrasou, você é ótimo. Ele falou, você já pensou em pregar? E aquilo eu fiquei, sim, não, acho que sim. Eu não sabia nem o que ele queria saber, nem o que eu queria falar na hora. Desconversei ali, fui embora, mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça a noite inteira. Você já pensou em pregar? Eu falei, meu Deus, arrumei uma estratégia. Eu dava boa noite ao pastor lá do fundo. Ele estava aqui, eu falava, pastor, boa noite, boa semana. E ia embora. Fui no aniversário da Maralice e da Maitê. O pastor chegou com o pastor André, tudo ótimo, tudo bem, cantou parabéns. Tudo caminhando para o final, o pastor veio e falou assim, Nari, vem aqui. Eu olhei para trás e falei, meu Deus. Fui, ele falou assim, então, lembra quando eu te falei sobre pregar? Aquilo, eu só não chorei porque eu estava na festa. Eu falei, sei, lembro. Então, eu preciso para quinta. Você topa? E eu fiquei tipo assim, ai, pastor, assim. Então, não vai dar. Eu, pastor, eu estou com medo. Eu falei, eu não vou conseguir, eu estou com medo. Não, medo você tem, mas eu tenho uma coisa para te falar, que vai te deixar calma. Eu vou estar lá. Eu falei, eu falei, que ótimo, hein, pastor? Eu vou estar lá pertinho de você. Quase falei, você não acha que é bom descansar nesse dia, Importante. Brincadeira, gente. Eu voltei para a mesa, sem saber assim. Falei, nossa, enfiei um salgadinho na boca, todo mundo rindo na mesa. Ei, Nari, o que o pastor queria? Eu falei, não, nada.
E aí Deus veio com uma palavra assim para terminar de arregaçar comigo. Ele falou, nossa, engraçado. Eu também estou sempre com você. Na sua frente, do seu lado, atrás de você. Mas eu não sinto esse mesmo temor. Você está com medo do quê? De ser envergonhada? Aqueles que eu chamo, eu capacito. Pode falar sim. E aí eu falei, Senhor, não sei como, mas eu vou. Aquele dia eu vim para o culto Tree, era um sábado. E eu falei, Senhor, se o Senhor me chamou, eu vou. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu não sei. E eu lembrei que eu tinha uma conferência para ir na Refloresça em Bauru. Falei, ótimo, eu vou na conferência, eu vou mergulhar no Espírito, eu vou voar, já volto com a pregação no ponta da língua e tá tudo certo. Fui para a conferência. Lá eu recebi confirmações daquilo que Deus já tinha me falado. Eu recebi muitas palavras, não era aí, Deus está te chamando, você precisa falar sim. Eu falei, não, eu falo sim, eu quero, né? E eu ficava, e aí? E a pregação não vai vir? E não veio. A primeira pregação, a pastora falou assim, sabe, gente, eu não tinha nada para vir aqui falar para vocês. E aí eu vim antes, porque eu queria receber algo. Eu falei, nossa, é agora que vai vir minha pregação. Ela falou, sabe o que Deus falou para mim? Vai no secreto. Eu fiquei parada, eu falei, mas eu vou no secreto. E ela falou, mas não é como você vai no secreto. Parecia que ela estava escutando o que eu falava. É mais. E aquilo eu quase falei para as meninas que eu estava de carona, gente, vamos embora, eu preciso ir em casa. Eu voltei da conferência, fui para o secreto, e eu orava, e o Senhor trazia muitas coisas, e eu orava mais, e parecia que eu precisava de mais oração para discernimento. Eu quase que fui na casa do Japa e da Bruninha, que eles são meus vizinhos, gente, mas era madrugada, a Bruninha estava grávida, né, não dava para assustar ela. E aí, chorando muito, eu coloquei o caderno de lado, eu falei, Senhor, eu não consigo, não é para mim agora. Eu vou falar para o pastor que não é, essa promessa eu vou viver mais para frente. Me perdoa, Jesus, mas dessa eu vou fugir. E aí eu fui de novo escrever. Aí Deus falou para mim, né? Você vai jogar essa promessa, eu já te dei ela faz anos. E aí eu fui pegar meu caderno para escrever de novo, porque eu anotava tudo. Tudo que eu escutava, eu anotava. Eu falei, vai que é isso. E aí tinha algo rabiscado, que eu tinha rabiscado, e eu fui ler e estava escrito assim, palavra que eu recebi de Deus, voltando para a chácara do retiro do culto da manhã, em dia 19/11/2023. Promessas jogadas ao vento. E aquilo eu li, meus olhos abriram, eu falei, Senhor, Ele falou, você vai jogar ao vento? Então eu montei minha pregação baseada nisso. E ainda com muito temor e pedindo ao Senhor, eu falei, Senhor, se não for isso, pode mudar. Eu te dou a liberdade, o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser na minha vida, eu não quero nada sobre mim. E aí eu vim no culto, no domingo, e o pastor falou, preparem o louvor da promessa, porque hoje eu vou falar sobre promessa. Eu falei, não, vai copiar minha palavra. Não é possível, eu falei, Jesus, e agora? Não tem mais tempo de eu mudar. Acabou o culto, eu vim desesperada no pastor. Eu falei, pastor, eu não copiei do Senhor, eu juro. Já estava pronto, e agora? O pastor falou, Inaraí, é o tempo. Pode falar sobre isso, permanece. O Senhor falou para você, eu confio. Eu falei, Senhor, pastor, eu confio no Senhor. Se o Senhor está falando, então eu vou fazer. E hoje, eu vim aqui perguntar, e eu quero levar vocês a um posicionamento sincero, uma resposta sincera. Vocês ainda vão continuar jogando as promessas do Senhor ao vento? Ou melhor, vocês vão parar de jogar as promessas do Senhor ao vento. E esse é o nosso tema hoje, promessas de Deus jogadas ao vento. E deixa eu te falar algo, não sei se vocês sabem, mas todos nós temos uma promessa. Então, a partir de hoje, a hora que o pastor falar, quem tem promessa, todo mundo levanta a mão. Eu tenho promessa, amém? Mas deixa eu te falar outra coisa, se você não sabia. As coisas que você quer na sua cabeça e no seu coração, não necessariamente é uma promessa de Deus, tá? Talvez aquilo que você julgue que é bom, não é bom. Por exemplo, eu vou ficar rico. E aí eu não vou precisar mais passar essa humilhação nesse serviço aqui meu. É uma promessa, eu vou esperar, né? E aí não acontece. E a gente fica, nossa Deus, mas você prometeu, vou ficar passando essa humilhação até quando? Na Bíblia tem mais de 1000 promessas para nós. Mas nós insistimos em acreditar naquilo que nós criamos na nossa cabeça e no nosso coração, ao invés de acreditar no que é real e verdadeiro do Senhor. Não passar por situações ruins. E Naraí, não é bom isso? Jesus não quer que eu prospere, não quer que eu pare de sofrer? Sim, Deus quer. Mas existem outras promessas, que eu não sei. Talvez você está pulando, ou você está tampando, você não quer viver elas. Mas existe uma promessa que fala que nós iremos passar por aflições. Não sei se você esqueceu. Estava todo mundo olhando.
Não, Deus falou e deixou claro para nós que nós iríamos passar por aflições. Isso é uma promessa de Deus para nós. E às vezes nós queremos tampar e burlar essa, nós queremos passar outra. Nós queremos outra promessa que só nos beneficie. Será que isso é certo? Será que isso é correto? Antes de ficar frustrado com algo que não é de Deus, que não vai acontecer, meu irmão, uma coisa é orar pelo aquilo que você quer, outra coisa é orar pela promessa do Senhor. Quando você ora pela promessa do Senhor, você tem amparo, você fala, Senhor, é meu, está aqui, o Senhor me prometeu. Mas e quando você ora por aquilo que você quer, você tem certeza que é o que Deus quer para a sua vida? Gente, existe profetas de Deus. E eu creio nisso. Mas algo que eu aprendi nesta casa e que eu levo para todo lugar que eu vou, não é todos que são profetas de Deus. Aqui, quando eu recebo algo daqui da nossa casa, que eu conheço a pessoa vem e me entrega, eu sei que a pessoa ora, a pessoa jejua, a pessoa dá liberdade para Deus falar, eu me derramo porque eu confio. Agora, quando nós vamos em algum lugar, você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe se ela vive aquilo que ela prega. E aí você acredita naquela promessa. E você precisa ter uma confirmação do Senhor. Como que você tem uma confirmação do Senhor? É no Espírito, é testificado no teu Espírito, ela traz paz e o melhor, ela se cumpre. Não, gente, eu estou falando de promessas reais e não essas coisas que vocês inventam na cabeça ou no coração de vocês. Meus irmãos, no mínimo que eu espero é que quando nós recebemos uma promessa, nós vamos ali confirmar na palavra do Senhor. Será que isso aqui é para mim? Será que tem aqui? O que Deus fala sobre essa promessa? É do agrado do Senhor? Naraí, você está falando que existe falsos profetas? Infelizmente, sim, existe. E nós estamos num mundo tão carente, num mundo tão sensível e tão cheio de alma, que tudo aquilo que é falado, nós acreditamos, nós nos agarramos. Nossa, você vai ser feliz. Nossa, amém. Porque você está carente, mas não necessariamente é aquilo que você precisa ouvir no momento. Não necessariamente é aquilo que Deus tem para você. E essas promessas que vocês ouvem, às vezes falsas, é gostoso de ouvir. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tem ouvido promessas que têm só confirmado aquilo que você quer, sinto muito, você está ouvindo tua alma e não o espírito. O povo de Deus tem preferido ouvir falsas promessas, mentiras que apoiam o próprio ego, do que as promessas verdadeiras e reais que vêm do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, Satanás vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar, você pode esperar que ele vai te, é isso, você está bem. Ele é sorrateiro, a hora que você vê ele já te derrubou. E isso está repreendido, meu irmão, não é promessa de Deus. Um outro exemplo disso, que eu vou dar agora, às vezes você está revoltado com o pastor, quem nunca, né? E aí você vai lá na sua irmã profeta, aqui não tem isso, tá? Você vai na sua amiga profeta e sua amiga ora lá, eis que te digo, vira as costas para o teu pastor, abre tua própria igreja, você está certo, irmã, é isso. Irmão, não é de Deus isso não, é do inimigo. Primeiro que a palavra é clara sobre honra aos seus pastores, sobre honrar a tua autoridade. Abrir tua própria igreja, sair, brigar com o teu pastor, não está batendo com essa parte aqui na Bíblia. Amém? E tem uma coisa que me deixa muito angustiada e eu queria falar assim, gente, eu não vim aqui para julgar ninguém. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, Senhor, não vou poder falar isso não. O pastor não vai chamar eu nunca mais. Eu vim trazer aquilo que Deus é a luz da palavra. Às vezes eu vejo algumas pessoas pedindo, ou até postando, Senhor, me abençoa, eu abri aqui meu comércio, amém, Jesus, o Senhor vai prosperar. E a gente vai ver o comércio é uma balada, é um bar, e longe de mim, cada um sabe do seu, e eu entendo, mas eu não achei nenhuma promessa na Bíblia que fala que a gente destruir a vida do outro é algo que agrada a Deus. Mas eu achei uma outra coisa em Lucas 17, de 1 a 3, diz, Senhor falando aos seus discípulos, é inevitável que aconteça coisas que levam o seu povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoem. O Senhor é claro naquilo que ele fala. É melhor você ser jogado ao mar com uma pedra amarrada do que você levar um irmão a pecar. E não era aí, não, mas eu tenho lá meu bar, mas eu não bebo, não. Você não bebe, mas você está levando outras pessoas a beber e fazer outras coisas. Não é isso que Deus quer. Promessa é bênção e todos nós temos. Glória a Deus, mas nem todos iremos viver todas as promessas. Nem toda promessa que é para a sua vida vai se cumprir. E não é porque Deus não quer. Deus já deixou, Ele quer, senão Ele não ia deixar para você viver. É porque você não tem se posicionado.
Você não tem se preparado para receber essa promessa, não tem vivido a vontade dele e está jogando essas promessas ao vento, está nem aí para elas. E Naraí, mas eu me posiciono, eu vou toda vez na igreja, eu estou toda hora no culto, eu vou nas conferências, mas na minha vida nada acontece. Aí eu desanimo, eu desisto, Naraí, porque não é fácil ficar passando por isso, né? É dolorido. Deixa eu te falar uma coisa, você desanima porque você está querendo o que acontece no teu tempo e não está vendo nada acontecer? Ou porque está demorando e você acha que Deus esqueceu? Ou melhor, é porque Deus falou não para aquilo que você está pedindo? Deixa eu te falar uma coisa. Eu gostaria que projetasse, por favor, 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que é bom aos Teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos da sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade e por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém. Quando nós lemos esse versículo, nosso coração, esse capítulo, nosso coração se enche de alegria. Uau! Nossa, Deus ouviu as orações de Ezequias, acrescentou 15 anos. Meu Deus, olha como que não é bom ser fiel. E realmente, sim, nós vemos isso. Mas tem um outro lado. Se você continuar lendo, você vai ver que esses 15 anos não foram tão bons de Ezequias. Você vai ver que Ezequias ficou tão animado, empolgado, que ele chamou todos os reis para vir ver seus tesouros, ele revelou tudo o que tinha no palácio. Uma outra coisa é que ele teve um filho, chamado Manassés, que a Bíblia diz que foi o pior rei da história. Ele destruiu todo o palácio e ele era tão ruim que ele queimou seu próprio filho, ou seja, o neto de Ezequias. Ele queimou a pedido de feitiçaria. E eu vim aqui para te perguntar, será que compensou esses 15 anos de Ezequias? Porque Deus tinha falado não. Mas ele insistiu e Deus escutou. E Deus escutou o que ele tinha. E eu sempre oro com muito temor e falo, Senhor, se a oração do meu coração não bate com a do Senhor, com a vontade do Senhor, tira a mim e permaneça do Senhor. Porque nosso coração é enganoso. Deus escutou Ezequias. E a minha pergunta é, se ele escutar o teu coração hoje, você acha que vale a pena? Você acha que vai te edificar? Você tem certeza que vale a pena? Eu levo comigo sempre algo que a Giovana, minha líder, falou uma vez que marcou muito para mim. Ela falou assim, o pior que pode acontecer de Deus é Ele abrir mão de você. Se Ele abrir mão de você, Ele está falando não. E você está falando, mas eu quero, Jesus, eu quero. Então tá bom, então tô. E aí? E isso me marcou muito. Ezequias viu o seu reino sendo destruído. Ele viu as consequências. Você está preparado para ver as consequências de uma desobediência? Tanto que ele lutou, e quanto nós não temos visto isso, as consequências. Jesus orou pedindo para que Deus, se possível, passe esse cálice de mim de sofrimento. Mas se não, eu quero viver. E Deus não passou, Deus falou, não, você vai ter que passar, e ele passou. A obediência, pela obediência de Jesus, nós estamos aqui, eu e você hoje. Jesus teve um não, e ele foi para a cruz. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem, e a morte é o bem, se for do Senhor, sim. Se for do Senhor, sim, é o bem, porque as coisas do Senhor são as melhores. Nós não vivemos falando isso? Por que nós não acreditamos naquilo que nós falamos? O não do Senhor é bênção, meu querido. É promessa para você. Se Deus diz que é não hoje, é porque Ele tem um sim melhor amanhã. Em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 em diante, eu vou falar bem rápido aqui, não precisa projetar.
Depois vocês lerem com calma, mas eles falam da bênção da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, operará acima de todas as nações da terra. E Ele coloca todas as bênçãos, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Vocês serão abençoados na cidade. A sua cesta e a sua assadeira será abençoada. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês todos os seus inimigos. Mas se você continuar, tem as maldições da desobediência. E tudo aquilo que é bênção, o Senhor fala sobre virá contra ele e ele vai virar contra vocês. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e estatutos que eu lhe dou, todas essas maldições virão sobre vocês e o atingirão. Se vocês continuarem lendo com mais calma, vocês vão ver o quanto forte é esse capítulo. O quanto tem de promessa para você. Existe promessa. Acorda, vão ler a Bíblia, vão conhecer as verdadeiras promessas que o Senhor tem. Se você for desobediente, não se posicionar, você pode ter dinheiro, você pode ser famoso, você pode ser o maior estudioso. Você não tem nada. Você não vai viver as promessas do Senhor. Mas se você não tem nada de bênçãos, Naraí, eu não tenho nada. Mas se você é como um Davi, a promessa vai te buscar, a bênção vai te buscar, vai te encontrar onde você estiver. Se você for obediente, se você for posicionado, se você assumir tua cadeira e tua posição, o Senhor te buscará como Ele buscou Davi. Para de questionar Deus, para de ficar perguntando quando, para de esquecer das promessas, chega de jogá-las ao vento. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Em Números capítulo 23, versículo 19, fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele deixa de agir? Acaso Ele prometeu e deixou de cumprir? Ei, Deus já te falou. Você tem palavra. Ele deixou para você, o pastor já falou. Os profetas da casa já foram orar e já te falou. Você tem a Bíblia e você ainda está perguntando, será? Você ainda está perguntando, será, Senhor? Mas está demorando. Eu tenho comigo que essa geração, e eu não estou falando só de adolescente e jovem, está tão acostumada a ter tudo na hora, os pais fazer tudo na hora, você ter resposta na hora, que quando você vai a Deus, você acha que Ele também é assim. Você começa a tratar Deus como se Ele fosse fazer as coisas no seu tempo, como se Ele tivesse a obrigação de fazer algo para você. Você canta, eu não vim atrás de bênção, será que você não veio atrás de bênção? Deus não está fazendo, Inaraí. Ele me esqueceu. Eu cansei. Já pensou se Deus cansasse de você todas as vezes que você errou e que você pecou? Não é no seu tempo, meu querido. Você não é exclusivo, não é único. O único aqui é Jesus. As promessas são condicionais e não depende de Jesus. Ele já fez, já deixou, está aqui. Depende de você. Às vezes nós queremos culpar Deus porque Ele não nos responde. Eu estou no silêncio, já faz tempo que eu não escuto a voz de Deus. Deus já deu a maior resposta para nós, Ele deu o filho dele. Abraão esperou 25 anos para que a promessa fosse cumprida na vida dele. Ele tinha 100 anos. E eu não preciso dizer que a gente não dá um terço do que Abraão deu. Mas nós queremos viver as promessas em meses. Nós queremos logo. Está doendo, está sofrendo. Abra seus olhos. Abraão tinha uma promessa e ele caminhou com ela. Deus não precisou ficar reforçando essa promessa. Abraão, não esquece, eu tenho uma promessa para você. Abraão, não esquece. Não. Se Deus falou uma vez e pronto, Ele caminhou com essa promessa. Nós estamos sendo crentes de 500 promessas, parece que tem tempo. Nós escutamos uma promessa, nós vamos lá na Bíblia, tem uma promessa para mim, amém. Passa 1 mês, 2 meses, você vai murchando. Aí tem que vir outro profeta orar por você e renovar de novo essa bênção. Meu irmão, tem prazo de validade não. Tem coisa que eu passo na minha vida que eu não fico ligando para os pastores. Não é porque eu não quero levar problemas para eles. Não é. É porque eu tenho uma promessa. Eu sei que eu vou passar por aflições, mas eu sei que eu vou vencer. O Senhor falou. Então eu não preciso me desesperar. É lógico, às vezes a gente olha, está difícil, você pode orar por mim, mas eu já oro, mas eu já creio que eu vou passar. Olha, eu estou doente, mas eu vou melhorar, só me ajuda em oração. Não precisa te desesperar. O próprio Jesus passou pelo deserto. E você não quer passar pelo deserto, quer chegar na promessa. A palavra diz que aquele que crê no Senhor, não só ele, mas a casa, a família, será salva. Nós temos essa promessa, você tem essa promessa. Por que você está desesperado? Por que você está perguntando, será? Nós acreditamos em tantas coisas, nós acreditamos no mal. Fulano fez maldade para mim. Fulano tem inveja de mim. Eu acredito nas ameaças do inimigo.
E até nisso Deus deixou uma promessa para nós, tá? Em Provérbios 26:2, como um pardal que voa em fuga e a andorinha que voa veloz, assim a maldição sem motivo o justo não pega. Deus deixou uma promessa para você até nisso. E você fica preocupado. Ai, mas não dá, a pessoa colocou maldade em mim. Mas as promessas de Deus você não acredita. Você acredita na maldade, mas você não acredita nas promessas de Deus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15 ao 19, fala: por isso que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entraria no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você está pecando contra o Senhor, não acreditando nas promessas dele. Nós estamos desperdiçando o sangue do Cordeiro. Quando Jesus morreu na cruz, ele não comprou só a nossa salvação, ele deixou por herança muito mais. E nós estamos jogando esse sangue com as promessas do Senhor ao vento. E meu querido, no começo desse ano eu passei por uma situação muito difícil familiar. E aos meus olhos naturais não tinha saída. Eu falei, é o fim. Chegou agora, não tem mais o que fazer. E eu lembro era um momento muito angustiante, eu precisava de uma resposta ali na hora. E eu fiquei chorando por muito tempo, repetindo a promessa do Senhor. O Senhor me prometeu que aquele que crê no Senhor, a casa e a família será salva. O Senhor me prometeu que aquele que crê no Senhor, a casa e a família será salva. E eu não orei pedindo para o Senhor resolver aquela situação. Eu fiquei só repetindo a promessa, porque eu sabia da promessa que Deus tinha para mim. A resposta foi favorável à nossa família, glória a Deus. Hoje eu estou aqui testemunhando, mas meus olhos naturais pôde contemplar meu irmão na conferência. Hoje ele não veio aqui por conta de serviço, mas eu vejo ele se entregando mais ao Senhor. E eu confiei na minha promessa, nada me tirou ela. As circunstâncias naturais que eu estava vendo não me tirou minha promessa. E eu te convido a essa noite mudar os seus olhos também. Se eu vou ver minha família convertida, eu não sei. Mas eu estou caminhando com essa promessa. Confiando, eu estou. Mas eu ando com convicção que a partir de mim não vai ter mais uma família desestruturada. Os meus filhos marcarão essa geração. Os meus netos marcarão essa geração. E você, talvez você não pode mudar o teu passado. Voltar lá. Talvez, Nara, é tão difícil, eles não querem. E tá tudo bem. Às vezes é assim. Talvez seus olhos naturais não vão realmente ver isso. Mas tem um futuro que te espera. Tem uma geração que está te esperando. Você pode levantar, assumir tua posição e mudar a história da tua família. E escrever uma outra. Jesus não desistiu de você. O deserto não vem para te derrubar, não vem para te matar, ele vem para te preparar. Jesus não cansou, quem cansou foi você. Quem desistiu foi você, não foi Jesus. A promessa vai se cumprir, creia nela. Eu sou uma promessa, Jesus me buscou. Deus me buscou assim como buscou Davi. Me lavou, trocou as minhas vestes. Eu era tímida, extremamente tímida, e olha onde eu estou hoje. O Senhor tem uma promessa para você. E eu pensei muito em trazer essa palavra depois de dias incríveis que nós vivemos. Eu falei, Senhor, talvez essa palavra tinha que ter sido antes. E era para ter sido antes. Mas com a reforma da igreja não conseguimos. Mas eu acho que é no tempo certo. E eu falei, Senhor, como que eu vou levar essa palavra? Nós vivemos dias incríveis, todo mundo recebeu. E realmente, Deus tem derramado, glória a Deus, na vida dos nossos pastores, muitas chaves. Um alinhamento, um pensamento pontual ali. E a gente vem aqui na frente, a gente recebe, amém, eu quero, aleluia, saio com a minha chave. E algo que me marcou muito foi que o pastor Lucas falou que não era a nossa conferência, o melhor dia não era ontem, nem ontem de ontem, era hoje, né? E eu sabe que eu fiquei pensando, será que nós chegamos até hoje? Será que dura horas de convicção da nossa promessa? Quanto tempo dura a promessa no seu coração? Você tem sido um que precisa ficar renovando essa promessa? Falando para você, você tem uma promessa. Porque se você tem, lê a Bíblia várias vezes. Lê a promessa, lê toda hora. A hora que você achar que não vai acontecer, vai lá e lê de novo. Não, eu vou ler de novo porque é minha, eu não posso esquecer disso. E eu vim aqui para falar isso porque nós precisamos abrir nossos olhos.
Nós temos recebido palavras-chave, mas nós temos perdido e nós temos jogado ao vento, e às vezes não é nem no outro dia, no mesmo dia. Os olhos naturais de vocês têm levado vocês a perder a esperança. Mas deixa eu te falar, tem algo maior que isso. Tem o sobrenatural maior que isso. E essa noite você pode pedir ao Senhor para te levar a um nível diferente. A um nível que você não consegue ver. Um nível que seus olhos naturais têm contemplado, mas o seu sobrenatural ainda não. Para finalizar, eu gostaria de fazer um momento de oração. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Focasse em Jesus. Deixe suas preocupações lá fora. Depois você resolve. Se Deus não resolver antes, né? E eu gostaria de ministrar com vocês sobre algo que Deus tem me confrontado muito, que é sobre os pecados encobertos. Inaraí, mas eu já mudei a minha vida, eu mudei a minha roupa, eu mudei tudo, a minha forma de vestir, a minha forma de lidar com as pessoas, e isso eu tô vendo. Eu tô vendo que você mudou tudo isso. Eu tô falando daquelas coisas que a gente não vê, que o seu pastor não vê, que o seu líder não vê, que seus amigos não vê, algo interno. Eu estou falando do teu preconceito, eu estou falando do teu julgamento, eu estou falando da forma que você pensa das pessoas, eu estou falando da forma que você lida com as pessoas, eu estou falando da sua forma de perdoar. Você fala, não, eu perdoei, eu já perdoei, mas eu não quero contato. Eu estou falando disso. Que você comece a expor ao Senhor agora, porque deixa eu te falar, aonde tem cheiro do pecado, a promessa não chega. Aonde ainda tem cheiro do pecado, a promessa não chega. Você precisa tirar isso agora. Você precisa limpar o teu coração. Mas eu já fiz isso, né? Eu fiz isso na conferência. Já oraram por mim, eu já tirei, será? Pede ao Espírito que Ele comece a trazer para você quem você é de verdade. Você vai se surpreender. Porque eu me surpreendi. Eu não sou santa, não. Eu me surpreendi, eu fui confrontada. Porque às vezes a gente olha para nós no espelho, nossa, olha, eu sou outra pessoa. Que bom. Visão visível, você é mesmo. Mas no interno, quem você é ainda? E que você comece a realmente a pedir ao Senhor. Se nesse momento você quiser procurar um líder seu, ou os pastores para confessar alguma coisa, fique à vontade. A palavra do Senhor fala que quando nós confessamos, quando nós tiramos para fora, nós encontramos a misericórdia.